Imagine descobrir que um dos maiores heróis da história talvez nunca tenha existido. Um rei capaz de unir um país devastado pela guerra. O dono da espada mais famosa do mundo. O líder dos lendários Cavaleiros da Távola Redonda. Um homem cercado por magos, profecias, batalhas épicas e traições. Mas e se tudo isso fosse apenas uma grande história? Ou pior, e se a lenda escondesse um personagem real, cuja verdadeira identidade foi perdida ao longo dos séculos? Hoje vamos investigar um dos maiores mistérios da história. Quem foi o rei Arthur? Ele realmente existiu? Ou foi apenas um mito criado para inspirar gerações? No final deste vídeo, você vai conhecer as principais evidências, as teorias dos historiadores e os candidatos que podem ter dado origem ao lendário rei Arthur. Então já prepara o café, porque essa história atravessa quase 1500 anos. Antes de começarmos, já aproveita para se inscrever no canal. Aqui você encontra vídeos que investigam grandes mistérios da história, teorias fascinantes e perguntas que até hoje desafiam historiadores e cientistas. Se esse tipo de conteúdo te interessa, ativa o sininho para não perder os próximos episódios. Agora, vamos voltar no tempo. Capítulo 1. A Britânia em colapso. Estamos no início do século V. Durante quase 400 anos, a Britânia fazia parte do poderoso Império Romano. Os romanos construíram cidades, estradas, fortalezas e muralhas. Mas por volta do ano 410 d.C., tudo mudou. O Império Romano começou a entrar em colapso. As legiões foram chamadas de volta para defender Roma contra invasões. A Britânia ficou praticamente abandonada, sem soldados romanos, sem proteção, sem governo central. Era o início de um período extremamente violento. Diversos povos começaram a disputar território. Entre eles estavam os saxões, os anglos e os jutos, povos germânicos que atravessaram o Mar do Norte e iniciaram uma série de invasões. A antiga Britânia romana mergulhou no caos. Foi justamente nesse cenário que, muitos séculos depois, surgiria a figura do rei Arthur. Mas existe um problema. Nenhum documento da época menciona um rei chamado Arthur. E isso levanta uma enorme dúvida. Se ele realmente existiu, por que ninguém escreveu sobre ele enquanto estava vivo? Capítulo 2. A primeira aparição de Arthur. Curiosamente, Arthur só aparece em registros escritos centenas de anos depois dos acontecimentos que supostamente viveu. A primeira grande referência costuma ser atribuída à obra Historia Brittonum, escrita por volta do ano 830 d.C., aproximadamente 300 anos depois da época em que Arthur teria vivido. O autor foi tradicionalmente associado ao monge galês Nennius. Nesse livro, Arthur não aparece como rei. Ele é descrito como um comandante militar, um guerreiro que liderou os bretões em 12 batalhas contra os saxões. A última delas seria a famosa Batalha do Monte Badon. Segundo o texto, Arthur teria derrotado centenas de inimigos praticamente sozinho. Mas muitos historiadores acreditam que esse número é claramente exagerado. Mesmo assim, essa obra foi fundamental para transformar Arthur em um herói nacional. Capítulo 3. Quando a lenda começou a crescer. A Batalha do Monte Badon é um dos maiores mistérios da história britânica. Ela provavelmente aconteceu entre os anos 490 e 520 depois de Cristo. O curioso é que outros autores antigos realmente mencionam essa batalha, mas nenhum deles cita Arthur. Um dos mais importantes foi o monge Gildas, que escreveu por volta do ano 540 depois de Cristo. Ele descreve uma grande vitória dos bretões contra os saxões. Porém, atribui o sucesso a outro líder chamado Ambrosius Aurelianus. Esse detalhe é extremamente importante, porque Gildas viveu muito mais próximo dos acontecimentos do que Nennius.
Se Arthur fosse realmente o grande herói daquela batalha, por que Gildas nunca mencionou seu nome? Essa é uma das maiores dúvidas dos historiadores até hoje. Se você está gostando dessa investigação histórica, deixa o seu like. Pode parecer um gesto simples, mas ele ajuda o YouTube a recomendar este vídeo para mais pessoas. Assim você fortalece o canal e incentiva a produção de conteúdos cada vez mais completos. Agora segura essa informação, porque daqui para frente a história fica ainda mais curiosa. Durante os séculos seguintes, Arthur foi deixando de ser apenas um guerreiro. Cada novo escritor acrescentava elementos inéditos. A história começou a crescer e crescer, até se transformar praticamente em um universo medieval. No século XII surge um dos autores mais influentes de toda essa história, Geoffrey de Monmouth. Por volta de 1136, ele escreveu a obra Historia Regum Britanniae. Foi esse livro que mudou Arthur para sempre. Geoffrey afirmou que Arthur era um rei poderoso, conquistador, capaz de derrotar povos por toda a Europa. Foi ele quem popularizou personagens como Merlin e fortaleceu a ideia de Camelot. O problema é que grande parte dos historiadores considera essa obra mais literária do que histórica. Em outras palavras, ela mistura fatos, lendas e muita imaginação. Mesmo assim, foi um enorme sucesso. Reis acreditavam na história, nobres acreditavam, o povo acreditava. Arthur havia deixado de ser apenas um possível comandante militar. Agora ele era um rei lendário. E essa era apenas a primeira transformação. Capítulo 4. A espada que definiu um rei. Com o passar dos anos, novos escritores adicionaram ainda mais elementos. Foi nessa época que surgiu uma das cenas mais famosas da literatura. Uma espada presa em uma pedra. Segundo a lenda, somente o verdadeiro rei conseguiria retirá-la. Diversos cavaleiros tentaram. Todos fracassaram. Até que um jovem desconhecido puxou a espada com facilidade. Seu nome, Arthur. Curiosamente, muitos especialistas acreditam que essa espada nem era Excalibur. Nas versões mais antigas, Excalibur seria outra espada, entregue posteriormente pela misteriosa Dama do Lago. Ao longo dos séculos, essas histórias acabaram sendo misturadas. Hoje, muita gente acredita que são exatamente a mesma espada, mas nas versões medievais originais, elas podem ser objetos diferentes. E isso mostra como a lenda foi sendo modificada continuamente. Bom, para este vídeo não ficar muito longo, eu decidi dividi-lo em 4 partes. Então, já se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho para não perder a continuação. Aliás, se você gosta desse tipo de curiosidade histórica e quer acompanhar os bastidores da produção dos vídeos, segue também o meu Instagram. Por lá eu posto conteúdos extras, curiosidades que não entram nos vídeos e novidades sobre os próximos temas do canal. O link está na descrição. Bom, até o próximo vídeo.